Satanistas, demonólogos, teólogos, esotéricos, cabalistas e hermetistas fazem malabarismos hermenêuticos e dialéticos para tentar compreender e explicar a origem e a essência do mal e sua personificação. Afinal, se Deus é tão bom e tão poderoso, por que seu anjo mais importante tornar-se-ia um ser maligno, se é que ele existe? As escrituras sagradas, parasagradas, apócrifas, deuterocanônicas e até as profanas não são convergentes e muitas vezes até antagônicas. Mas fique tranquilo, eu vou te explicar com calma e detalhadamente. Antes, porém, não podemos esquecer que a grande maioria das religiões orientais não acreditam na personificação do mal, mas sim em sentimentos ruins e energias negativas dentro de nós mesmos. Mas vamos deixar o assunto dentro da nossa realidade ocidental e da nossa crença: cristianismo, judaísmo e islamismo. Muitos, mas muitos termos são usados para indicar a maldade, o anjo caído, que na realidade não tem nada a ver com aquilo explicado nas igrejas, sinagogas e mesquitas. O problema é que existem vários textos sagrados, e outros até profanos, dos judeus de 3, 4 mil anos atrás, dos cristãos de 1800, 2000 anos atrás, e dos muçulmanos do século VII já da nossa era. São muitas pessoas de povos bem diferentes e em diferentes épocas falando sobre o mesmo assunto, mas sob prismas diferentes e ainda fazendo traduções tendenciosas que podem ter subvertido a essência do conteúdo original. A realidade é que tudo começou com o judaísmo de mais de 5 mil anos atrás. Então, a cultura e as escrituras cristãs e muçulmanas têm o mesmo ancestral, o patriarca Abraão, Avraham ou Ibrahim. Só que Deus, anjos, demônios, serpentes, gigantes e dilúvios não são uma criação originalmente hebraica-judaica. Absolutamente. Tudo começou na Mesopotâmia de 5, 6 mil anos atrás. A Bíblia judaica cristã islâmica diz que Abraão, por volta do ano 2000 a.C., foi orientado por um Deus que se apresentou como único e verdadeiro entre os vários outros deuses daquela época e daquele lugar, sul da Mesopotâmia. Isto mesmo, Abraão era um caldeu da cidade de Ur, sul da Mesopotâmia, atual Iraque. Este novo Deus ordenou ao homem que abandonasse a sua terra e toda a sua parentela para migrar para a cidade prometida em Canaã, atual Israel, de onde brotava leite e mel. Gênesis capítulo 12 e Êxodo 3:33. Acontece que Abraão já vivia numa terra muito próspera. Estamos falando do sul da Mesopotâmia, no encontro dos rios Tigre e Eufrates. O lugar, até hoje, sul do atual Iraque, é muito usado para plantações e criação de gado. Esta região era tão próspera que foi berço do surgimento das primeiras grandes civilizações: Suméria, Assíria e Babilônia. Povos que inventaram a roda, a escrita, irrigação artificial, saneamento básico, vinhos e até a cerveja. Também foram os mesopotâmicos que criaram o primeiro código de leis, o Código de Hammurabi, que previa a proibição de assassinatos sem justo motivo, regras familiares, de comércios e até indenização. Caro espectador, estamos falando de 4 mil anos atrás. Mas voltando a Abraão, quando o homem chegou em Canaã, a terra prometida, encontrou um lugar seco, com poucos rios e quase nenhuma vegetação e animais. Quase um verdadeiro deserto. E o lugar ainda tinha dono,
os próprios cananeus que lá viviam muito tempo antes. Abraão, sua esposa Sara e seus escravos passaram altos perrengues para sobreviverem naquela terra inclemente, habitada por um povo hostil. Outra coisa que não podemos esquecer é que Abraão, o homem mais temente e obediente ao verdadeiro Deus, só depois de muito velho teve apenas 2 filhos, Ismael e Isaque, e os meninos ainda se tornariam grandes inimigos. Ismael, o menino mais velho, deu origem aos árabes, enquanto o menino mais novo, Isaque, deu origem aos israelenses, 2 povos arqui-inimigos até hoje. No futuro, num vídeo à parte, vou falar detalhadamente sobre Abraão, seus filhos e netos. Uma saga impressionante e muito interessante. Não são necessariamente a mesma coisa, o mesmo ser, o mesmo sentimento, ainda que com significados diferentes. Lúcifer é o aportuguesamento de 2 termos em latim: lux, luz, e fere, portador, logo, portador de luz ou iluminado. Esta palavra ou qualquer outra semelhante não aparece em qualquer parte dos originais hebraicos e aramaicos do Velho Testamento, a Torá e o Tanak. E nem do Novo Testamento, também escrito originalmente em hebraico e aramaico, os 2 idiomas falados por Jesus, Maria, José, Moisés, Davi, Salomão e todos os outros. O termo Lúcifer é, na realidade, uma invenção cristã, quando da tradução da Bíblia do grego para o latim durante o século IV já da nossa era. Esta versão, inclusive, é chamada de Vulgata, comum ou popular em latim. Satanás é o aportuguesamento do hebraico bíblico Ra-Shatan, o inimigo ou adversário. Esse é o termo correto usado pelos judeus históricos de 3, 4 mil anos atrás. Não esqueçamos que o judaísmo deu origem ao cristianismo do século II, século III e do islamismo do século VII. Então, Satanás, o inimigo, é um termo correto e original. Demônio é uma derivação do grego daimon, palavra que significa espírito ou Deus. O termo foi colocado na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, compilada no século III a.C., versão anterior da Vulgata que falamos há pouco. Esta tradução, a partir dos textos originais em hebraico e aramaico, mesmo sendo feita pelos judeus da época, contém alguns erros e imprecisões, como Rachatã, o inimigo, que foi transformado em daimon, espírito ou Deus, substantivos completamente diferentes. Diabo é a derivação do grego diabolos, palavra que significa acusador, opositor, caluniador. Foi a tradução mais próxima do hebraico bíblico original, Rachatã. Então, diabo é um termo correto, ainda que em grego. Beelzebu é uma palavra inventada nos anos 1500 pelo padre e teólogo alemão Peter Bensfeld. Este padre jesuíta juntou os nomes de 2 deuses filisteus, Baal e Zebub. Este termo passou a representar a gula nos 7 pecados capitais. O caso de Samael é bem mais complexo. O nome em hebraico significa veneno ou ira de Deus. Na tradição judaica e na Cabalá, Samael é o poderoso arcanjo da morte e da justiça, ainda que uma figura ambivalente, ora bom, ora mal. Foi Samael quem teria se transformado em serpente para tentar ou testar Eva. Também teria sido ele, o anjo de Deus, que lutou contra Jacó, às margens de um rio, para testá-lo e confirmar seu pacto com o Deus de seu avô Abraão, Avraham ou Ibrahim.
Ainda conforme o esoterismo judaico, a parte mais polêmica envolvendo Samael foi sua relação sexual com Lilith, a primeira esposa rebelde de Adão, que foi expulsa do paraíso. Os filhos de Lilith e Samael teriam dado origem aos demônios. Importante registrar que Samael não aparece em qualquer parte da Bíblia, seja no Antigo Testamento, a parte judaica, e nem no Novo, a parte cristã. Conclusão: dos 6 nomes expostos no item anterior, apenas Satanás, Rachatã, e Diabo, Diabolo, são os termos corretos para designar o mal como sentimento ou como personificação, ainda que sejam de diferentes origens, um hebraico e outro grego. Ambos significam quase a mesma coisa: inimigo, adversário, opositor, acusador. O nome Lúcifer é o mais usado e conhecido por conta dos cristãos, católicos e evangélicos usarem a Bíblia moderna, que é, na realidade, a Vulgata Latina do século IV, o polêmico livro de São Jerônimo. No futuro, num vídeo à parte, vou falar sobre o polêmico São Jerônimo e sua influência sobre a Bíblia cristã, usada por católicos, evangélicos e ortodoxos. Muita atenção à minha explicação sobre Lúcifer no próximo item. Você vai se surpreender. Incrivelmente, não existe qualquer menção direta e objetiva sobre um anjo caído que teria se rebelado contra Deus. Pesquise você mesmo e tire suas próprias conclusões. Imperativo que você tenha hermenêutica e não renuncie à razão e seja honesto intelectualmente. Em toda a Bíblia, do Antigo Testamento, parte judaica, e do Novo Testamento, parte cristã, apenas algumas poucas passagens falam, subjetivamente, de um anjo rebelde, e nenhuma delas fala de um terço do exército angelical. O que há, na realidade, são muitas alusões, mas nenhuma descrição ou definição concreta. Muita, mas muita informação os teólogos, esotéricos, padres, rabinos, pastores e historiadores tiraram dos textos apócrifos e deuterocanônicos, especialmente do livro de Melquisedeque e dos 3 polêmicos livros de Enoque. A personificação do mal é uma invenção dos homens, cristãos, judeus e muçulmanos, para personificar seus erros e maldades. O mal e a maldade somos nós mesmos, o reverso da mesma moeda, a outra parte ou o extremo oposto de uma mesma coisa.